E aí, pessoal, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Todos bem? Tava sumido aqui, né, das lives, mas nós estamos aí retornando com algumas lives aí. A nossa primeira live é para falar aí sobre esse tema, que é sobre o novo perfil do professor. Na verdade, essa pandemia aí veio mudar muitas coisas, né, na verdade. E uma das principais mudanças que nós tivemos foi justamente o perfil dos profissionais da área da educação. E para isso nós convidamos aí o nosso querido professor Guilhardes, né, professor ali da UESC. E ele vai estar aqui batendo papo com a gente hoje, falando aí um pouquinho sobre isso. Ele inclusive já chegou aqui. Deixa eu só adicionar ele aqui. Vamos ver aqui. Pronto, vou adicionar o professor aqui para poder a gente iniciar. Boa noite, Hélio. Boa noite, mestre. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu aumentar aqui o negócio para poder aparecer melhor o rosto. Pronto, Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô. O áudio tá muito bom. Pronto. Maravilha. Ah, que bom, que bom. Professor, E- fica à vontade aí para o senhor já se apresentar aí para quem não te conhece. Pois é, rapaz. Esse negócio, né, de estar do outro lado agora é meio estranho, né? Quem Demais, tá demais. acostumado. Quem tá acostumado assim, né? Face a face, mais próximo. Que coisa agora. Pois é, gente. Quem não me conhece ainda, né, eu sou o professor Guilhardes Júnior, sou formado em Direito pela UESC, né? Eu sou o típico produto UESC, eu costumo dizer, né? Porque na UESC eu fiz minha graduação em Direito, fiz o mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né? Fui servidor técnico também da universidade e hoje eu sou professor concursado, estando direto na UESC. Deixa eu ver, de 2005 para cá, dá o quê? 16 anos, não é isso? 16 anos, sendo que porque eu fiz o meu concurso na UESB, né? Em 2002. E depois de 2 anos e pouco, quase 3 anos, aí acabei retornando para a região para a UESC, né? Para o meu departamento, voltando para casa, né? E de lá para cá, estou aí na batalha, fui professor da FTC também durante um bom tempo, né, e nesse tempo também me dediquei muito, durante um bom tempo, mais de 10 anos, entre FTC e UESC, foram mais de 10 anos me dedicando também à gestão, né, gestão do ensino, em coordenação de curso, na UESC. Estive também como diretor de departamento, coordenador de colegiado, nisso aí, né, desde... Camila, um abraço para você, e rondonista também. Ah, que maravilha. Conversa de dois rondоnistas, né? Maravilha, maravilha. E é isso, o professor Guilherme é esse cara aí, né, que mistura ensino com extensão, com pesquisa também, já que a gente faz uma coisa que a gente vem sempre lutando, brigando, é para mostrar que com extensão você faz pesquisa também, né? Com certeza. Então, no fazer universitário, são coisas que estão indissociadas. Você tem um dos grandes diferenciais do ensino superior é justamente isso, né? É você aliar o trabalho de ensino com outras atividades que levem também o estudante a aprofundar o conhecimento que ele leva em sala de aula, né? Eu sou esse cara aí. Só isso, só, né? É só isso. E uma coisa, sabe, Hélio, que eu aprendi uma vez com uma palestra, eu esqueci agora o nome do palestrante, é que com essas coisas todas que o cara vai acumulando, o meu maior título é de PhD, que é de Pequeno Homem de Deus. Pronto. Maravilha. Esse aí é o Então, melhor que tem. esse é o maior título que eu tenho, de Pequeno Homem de Deus, evangélico, membro da Igreja Batista Memorial.
Zorel! Olha quem está entrando aqui também, um grande rondonista, viu, Hélio? Olha que maravilha. Aqui vai ser a Zorel live. é um grande rondonista. Eu acho que vai ter um monte de rondonista por aqui. Eu já vi aqui o nome de Mônica Maia também, na minha época de técnico, foi uma colega fantástica, fenomenal, e a gente nunca perdeu. Hoje é professora do ensino, eu acho que ela está no ensino médio. Também é uma pessoa, assim, fantástica, fantástica. Estou vendo aqui vários nomes aqui, Dorinha, grande abraço. Estou vendo vários nomes conhecidos aqui do pessoal também do clube de corrida. Rapaz, eu vejo suas fotos lá desse clube de corrida. Eu até me empolgo, falo, rapaz, que massa. Só que aí a preguiça bate. Tô Mas, tentando ó, essa vida sedentária, mas tá difícil, viu? esses dias eu estava conversando com o pessoal, né? Eu também já levei uma vida muito sedentária. E no final do mês agora, vai fazer 4 anos que eu me dedico à corrida. Como diz meu treinador, é corredor recreacionista. Né? Foi uma época da minha vida que assim, entre 2013 para 2014, né, um monte daquelas doenças que vão aparecendo por causa do sedentarismo, a obesidade, essa coisa toda. Eu fiz um trabalho né, de reeducação alimentar, não sei o que. Raquel também, ó, Raquel é raiz. E depois, com o envolvimento com o doutorado, eu acabei relaxando, né? E voltei praticamente para aquilo que eu era, sei lá, 2 anos antes. E quando foi 2017, até olhando foto assim, e peguei justamente as fotos de uma operação que a gente fez em Ibicuí. Eu olhei assim, de bicho, isso não dá mais não. Não tem coisa, além da questão estética, né, que estava à mostra, aí você vai e olha assim, poxa, eu tô com isso, tô com aquilo, não sei o que, pererê, parará, eu disse, não, eu tenho que tomar um tino na vida. E a gente sempre fica, né, adiando essas coisas, dizer, não, segunda-feira eu começo, no início do próximo mês eu começo, essa coisa toda e tal. O que aconteceu na minha experiência pessoal não, eu não vou ficar esperando início de mês ou início de semana. Eu tinha um compromisso com o Projeto Rondon, e eu disse, no dia que eu voltar, normalmente a gente chega no domingo, eu vou chegar no domingo, o dia de treinamento é terça-feira, na primeira terça-feira eu vou. Aí botei tudo, me preparei psicologicamente, claro. E aí, dito e feito. Chegamos no domingo dessa operação, foi a Operação Cinquentenário do Projeto Rondon, foi justamente em Rondônia. E na terça-feira, se eu não estiver enganado, foi dia 25 de julho. Eu vou até dar uma olhada, que a gente está, né, nessa data, comemoração, eu vou ver se comemoro com a turma lá, da Green Life. E eu disse, não, na terça-feira eu vou. E aí tomei a decisão e fui. E hoje eu estava comentando com o pessoal que esse é a prática esportiva que eu consegui dar continuidade. Né? Consegui dar continuidade. Já fiz várias outras coisas, né? Desde criança. Fiz natação, fiz judô, fiz karatê, como é o nome, Muay Thai. Acabei fazendo Muay Thai também. Gostava muito, mas coluna, já sabe como é que é o negócio e tal. E a corrida eu vou fazer 4 anos. E eu estava até dizendo, não por culpa dos meus treinadores, né, Rui e Glaucia, mas por conta de uma certa indisciplina minha, eu já deveria estar bem melhor. Mas eu estou bem, da forma como eu estou, graças a Deus. Né, com saúde, né, com o peso, com um certo equilíbrio, né, com saúde mental, principalmente, né, o que tem me ajudado muito nesse momento de pandemia, né, que a gente fica em casa, e aí você fazer uma atividade física ao ar livre, né, com todos os benefícios que se tem, mais o benefício de você poder sair, né, dar uma espairecida, acaba sendo algo muito, para mim, tem sido essencial para a manutenção, principalmente da saúde mental. E isso aí é algo que muitas pessoas às vezes desprezam, né? Não dá a devida importância, né? E eu acho que isso é fundamental. E nesse período agora, mais ainda, né? Como você colocou, né?
Uhum. Eu tenho um colega que ele é psicólogo e a gente conversa muito a respeito dessa situação, né? Desse momento que a gente está passando, dessa Sim, virada sim, aí, sim. né? E eu falo para ele que nós somos pessoas criadas para não vivermos dentro de casa, né? O Uhum. nosso natural não é estar dentro de casa, é estar sempre fora. A nossa casa meio que se torna um lugar onde a gente vai só dormir e Uhum. só isso, a gente só vai só dormir. A casa da gente é um lugar para a gente Sim. dormir. E diante da situação que a gente passou e está passando ainda, a gente percebe o quanto o lar, o nosso lar em geral, né, se tornou um ambiente um pouco estranho, né? Deveria ser algo prazeroso ficar em casa, mas a gente percebeu que para a maioria das pessoas não foi, né? Sim. Essa situação. Mas Sim. é assim mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu dar um abraço aí. Mandar um abraço aí para Ana Lívia, da Via Destino Viagens, que me disse que ia assistir com outra amiga nossa, a professora Elisa. Só gente de peso aqui assistindo, que bom. É, eu vou cobrar o jantar, viu, Ana? Quer dizer, eu vou estar no jantar e vou assistir. Olha, rapaz, para isso. Ó, Ai, a vida fica provocando, bicho. rapaz, foi brincadeira, foi. Então vamos lá, professor. O senhor se apresentou aí, né? As pessoas, a maioria das pessoas que estão entrando aqui, eu percebi que é pelo seu Instagram. Eu vou aproveitar para poder me apresentar também. Como você colocou, você é cria da UES, eu sou cria da Faculdade de Ilhéus, né? Me formei lá em 2012, né? Ciências Contábeis. Fui, fui aluno aí de uma colega sua, Cristiane Nunes, né? Fantástico. Que foi quem me Gente levou boa demais. que foi quem me levou para o Rondon, né? Eu lembro que na época do Rondon, eu tentei ir para o Rondon, estava no terceiro semestre, né? Na época eu ainda não trabalhava, né? E tentei e não consegui. E aí, todos os outros anos, eu trabalhando, não consegui nem fazer a inscrição. Aí, no meu último semestre, entrando no oitavo semestre, TCC, aí abri a inscrição e falei, rapaz, vou me inscrever. E É a aí, última chance. é a última oportunidade que eu tenho. E me inscrevi, foi algo maravilhoso. Aí eu me graduei lá pela Faculdade de Ilhéus, fiz minha especialização lá também, administração financeira. Inclusive, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas o senhor deu aula lá para a turma da gente, né? Eu não me recordo do ano, acho que foi 2014, entre 2014 e 2015, que é a especialização que Moretti é coordenador. Sim, foi aquela disciplina, acho que foi metodologia. Exatamente, exatamente. Ah, rapaz, Quando olha a gente para se isso. conheceu, foi quando a gente se conheceu. Eu lembro que a gente até chegou a bater um papo sobre. Na época, a gente bateu um papo sobre Rondon. O senhor me falou a respeito do Rondon que tinha aqui pela região e tal. Mas isso tem muito tempo. Acabou que depois pediu contato, mas reencontrei, né? Reencontrei o senhor nas redes sociais através de Cristiane, né? Ela fez algumas postagens relacionadas a Rondon e falei, rapaz, professor Guilherme, lembro dele. Ô, rapaz, coisa boa. Que mundo pequeno. É, a gente vai se reencontrando nos caminhos da vida, né? Ah, com certeza. E eu acho que isso que é maravilhoso. Um dos motivos que me levou, né, a fazer aquela especialização, não só pela questão do conhecimento técnico, né, mas um dos principais objetivos com a especialização era poder me capacitar para dar aula, né? E aí, dentro da especialização, né, na graduação, na verdade, eu tive uma professora que foi fundamental para poder eu já meio que eu fazia monitoria na faculdade, então eu já tinha um desejo de dar aula. E aí eu tive uma professora na graduação que eu acredito que você conhece, ela é daí da UES também, é Karina. É outra. É outra fofa, por assim dizer, né? Karina foi minha Ainda professora, foi pro Rondon comigo, né? rondonista também. É. Comigo, tipo assim, no Rondon, a gente já era amigo, no Rondon a gente ficou mais amigo ainda. E ela sempre, quando eu falei para ela, né, que eu tinha vontade de ser professor, ela falou, Hélio, que massa, velho. E eu fiquei surpreso porque boa parte dos professores, e eu achava isso muito estranho, boa parte dos professores que eu conhecia, quando eu falava que eu tinha vontade de ser professor, a maioria falava assim, rapaz, não faz isso não.
você vai estragar a sua vida se você for para a sala de aula, você é um menino tão inteligente, né? Vai fazer um concurso, vai abrir um escritório, vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai para a sala de aula, não. Eu ficava, até hoje eu fico assustado quando eu vejo um professor falando Negócio isso. estranho, né? É estranho. Como é que trabalha em O sala de cara que é aula? professor vai dizer pro outro, você não quer ser professor não, que você vai estragar a sua vida. Quando você vê um negócio desse, desculpa assim, lhe interromper, mas é um negócio assim que me deixa tão indignado um negócio desse, né? Porque eu aprendi na vivência que o professor tem que ser inspiração. Sim, sim. E aí, e tudo que você fala é uma espécie de recado que você dá para as pessoas, né? Então, se um professor diz, não venha fazer isso, você começa, inclusive, até a questionar a qualidade do trabalho dele. Ou seja, que tipo de profissional você está formando? Quando você chega para o seu aluno, professora Anatécia, gente, Rapaz. professora! Rapaz, se você conhecer essa figura, professora Anatécia é uma, como é que eu vou dizer assim, biblioteca ambulante, alguma coisa assim, papa das ciências sociais. É mesmo. Gente, pô, rapaz, professora Anatécia conhece coisa de educação, para cima e para baixo, né, é para cima e para baixo, como é que a gente chama, né, do cabelo ao pé, né, da torta à direito, que você é coisa, gente, professora, coisa... E aí, assim, e continuando, eu acho que a professora Anatécia concorde comigo, que essa questão, né, da inspiração. Então, quando você utiliza o seu discurso, ele tem o potencial, né, de elevar uma pessoa, jogar ela para baixo. É assim como também o seu discurso mostra quem você é. E em todas as épocas que eu estive como gestor de curso, quando eu via alguém falando, por exemplo, esse curso não é bom, esse curso não presta, não sei o que e tal, eu chegava para a pessoa e dizia, olha, o curso que você faz é o seu espelho. Se ele é bom ou se ele é ruim, ele reflete o que você é. Sim. E veja, tome cuidado com o que você fala, porque se você fica falando na sociedade que o seu curso é ruim, né, você está dizendo para ela que você é um mau profissional. Como é que você vai chegar para a pessoa e dizer que você é um bom profissional se você fica o tempo todo dizendo que seu curso é ruim? Né? E claro, não existe curso perfeito, né, Hélio? A gente que vive o dia a dia, a gente sabe que não é perfeito. A gente sabe que existem lá, na grande maioria, você tem instituições que se dedicam, quando não se dedicam, né, os sistemas de fiscalização e avaliação cuidam disso, né? Podam. Tá logo. Né? A gente sabe que, pelo menos daqueles cursos que eu conheço, aqui na região e fora dela, né, a sua grande maioria são cursos muito bons, de pessoas que se dedicam e tal, né, que você tem uma ou outra diferença em termos de estrutura, essas coisas todas, mas, né, todos nós, ou quase todos nós, fazemos uma luta diária para que as coisas andem bem, para fazermos o melhor que a gente pode. E a comunidade em si, professores, os funcionários e os próprios estudantes também, todo o pessoal que dá apoio, né, eu trabalhei nas instituições que eu trabalho, eu costumo ressaltar que a qualidade da instituição e do curso está ligado desde o professor, que é o doutorzão, essa coisa toda, ao diretor, o reitor, até a pessoa que limpa o chão da sala. Então, nós precisamos valorizar todo mundo que está dentro dessa cadeia, né, da cadeia acadêmica, né, a cadeia do serviço de educação, serviço educacional. Todos nós acabamos sendo educadores, de alguma forma, e precisamos nos valorizar, todos nós. Né? Então, quando você me fala que um professor chega para você e diz, não estrague sua vida querendo ser professor, gente, pelo amor de Deus. Sério, sério. E foi justamente essa visão que eu tive, né? Eu lembro que eu vi isso durante a minha graduação, né? Uhum. De um professor que eu admirava no sentido do domínio que ele tinha em sala de aula, era extremamente inteligente, explicava. E quando eu vi ele falando aqui para mim, como você falou, ele tinha, por ser professor, ele tinha uma certa influência, né? Eu como aluno, ele como professor, ele tinha uma certa influência. E aí eu olhei assim e falei, cara, será que... Eu pensei, eu falei, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Né? Aí foi...
foi quando eu conheci Karina, né? Eu lembro que isso, eu estava Sim. no sexto semestre, eu conheci Karina, eu saindo do sexto e indo pro sétimo semestre. E aí foi quando eu conheci Karina, e aí, tipo assim, minha visão com relação à sala de aula é meio que voltou ao que era normal, né? Aí voltei. Uhum. E teve uma outra professora durante a pós-graduação, que também é daí da UESC. Eu não sei se ela está na UESC ainda, que Ó, é. quem acabou de entrar? Ele sempre está aqui participando das lives. Quem foi uma professora também da graduação foi Sônia. Sônia, acho que é Sônia Braga o nome dela. Não é Sônia Fonseca, não? Seca, isso. Eu sempre troco sobre o nome dela. Sônia. Sônia Fonseca é Não, outra sumidade, rapaz. Sônia não. Fonseca. Ela é demais. E, tipo assim, eu lembro que na época da pós-graduação a gente até chegou a sentar um momento e tipo assim, ela tem ela é apaixonada por educação. Eu consegui perceber isso nela. E isso, tipo assim, eu percebi que ainda existiam professores que, apesar de muitos anos em sala de aula, ainda amava a sala de aula, né? Sim. E, infelizmente, né, eu tô há pouco tempo em sala de aula. Eu terminei eu comecei, na verdade, a lecionar no nível superior, tem 2 anos agora, né? Tô há pouco tempo. Já lecionei em ensino médio, em cursos profissionalizantes já há uns 4 anos, mas nível superior tem 2 anos. E o que eu percebi, tanto na minha época quanto aluno, é que normalmente os professores, os profissionais da área de educação, quando vai chegando um certo período, né, um certo tempo que ele tem já de sala de aula, ele vai ficando desgostoso com a vida, né? Eu não sei o que é que leva um profissional a ficar desse jeito, mas ele vai ficando desgostoso e aquele brilho que ele tinha pela sala de aula acaba se perdendo. É muito difícil você encontrar um profissional que diga assim, ó, eu tenho 20 anos de sala de aula e eu sou apaixonado por isso. Eu fico surpreso em encontrar pessoas assim, como eu encontrei Sônia, né? Eu tenho 21. Aí, eu encontrei outra. Outubro de 2000. Aí, Outubro de 2000. pretendo chegar lá também. Pretendo chegar E lá. vai chegar, vai chegar. Sala de aula. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que não existe. É claro, todo profissional ele tem a sua importância dentro da sociedade, mas o papel do professor, né, independente do curso, da área, da faculdade, o professor ele é aquele cara que está ali e que o principal objetivo dele não é só ensinar, mas ele está ali Uhum. para inspirar os seus alunos, né? Ele está ali Uhum. para direcionar os seus alunos. Eu acho que quando, Sim. quando o profissional da educação ele compreende isso, ele pode passar 50 anos dentro da sala de aula. A aula dele, a tendência é melhorar a cada dia, né? Mas enquanto Sim, ele não, sim. ele não percebe isso, eu acho que é a grande Uhum. dificuldade do professor atualmente, né? É. Olha, e você, como você falou, né, dessa questão do encantamento e tal, a professora Elisa Filos, que está aí, ó, da área de filosofia, é uma pessoa que trabalha magistralmente isso. É uma pessoa para estar numa live com você aqui, Pronto, já vou tranquilo. convidar. Já estou indicando aqui para falar justamente sobre essa questão, né, do encantamento, da motivação com os alunos, de você ter a educação como algo que precisa ser empático, né, que precisa ser algo que chame os seus alunos, né, como você falou. Aí, ó, a Lívia disse, está aqui assistindo. Então, olha só, dentro, né, do tema que você propôs para a gente conversar, o novo perfil do professor, esse tipo de educação está diretamente vinculada, né, a esse novo perfil, né, que não é mais aquele professor. Eu fico me lembrando, né, da minha graduação. Eu fiz graduação entre 90 e 94. Foi quando eu Né? nasci. Pois é, me formei em 22 de julho de 94. E na minha época, a gente, pelo menos na área de direito, né, a gente se encantava com os chamados professores magistrais. Ou seja, o professor que ele detinha um conhecimento fantástico. E, gente, como eu tive professores de conhecimento fantástico. Agora,
didática zero. A grande maioria deles, didática zero. Eu tinha vários professores que simplesmente chegavam na sala, perguntavam assim, qual foi mesmo qual foi mesmo o assunto da última aula? Aí sempre tinha aquele CDF, né, que abria o caderno, e dizia, professor, o assunto foi X. Ele parava assim, tá certo. Aí sentava na cadeira e pau, e a gente ficava ali, ó, babando, encantado com aquele negócio. Vou dizer que hoje não existe, existem professores assim. E eu acredito também, sabe, Hélio, que nós temos espaço hoje, principalmente no ensino superior, para todos os perfis de professor. Né? Nós precisamos viver todas as experiências. Nós temos hoje professores que são assim, didática zero, mas que dão conta muito bem do recado. Eu vou arriscar dizer que eu tenho colegas assim, né, que dão muito bem conta do recado e que, inclusive, até encantam os alunos dentro daquilo que eles enxergam no professor, o futuro que eles gostariam de ter. Então, você olha assim, para aquele professor que é juiz, que é um grande advogado, que é promotor, que é delegado, estou falando da minha área, né? Sim. Que às vezes não tem didática nenhuma, mas o cara sabe muito e da forma dele, as pessoas vão entendendo, né, o que é que, né, vão entendendo a disciplina, vão se sentindo animados, às vezes pelo sistema de avaliação que ele adota, né, se sentem animados aí atrás dos livros, essas coisas todas, e acabam, né, e surte efeito. Assim como tem também professores que às vezes não têm tanto conhecimento, mas ele adota determinadas técnicas que vão chamando o aluno para pesquisar, para ir atrás do conhecimento, para ser o chamado protagonista do conhecimento, né, como a gente vem aprendendo hoje dentro desse paradigma das metodologias ativas, essa coisa toda. Só que tem uma coisa, né? A questão da adaptabilidade. Nós estamos vivendo nesse último um ano e pouco, né, quase um ano e meio de pandemia, em que nós fomos chamados a nos adaptar rapidamente. Né? E nesse ecossistema educacional que nós fomos obrigados a nos inserir, dificilmente o professor tradicional ele acaba sobrevivendo. Verdade. Ele acaba sobrevivendo porque, gente, esse negócio, né, de você utilizar essas tecnologias de informação, isso tudo, né, pra gente tão novo, mas que na realidade não é tão novo assim, né, nos chama a uma responsabilidade, né, como eu falei, uma adaptabilidade que foi extraordinário. Foi extraordinário. Né? Vocês que estão no sistema privado de ensino, vocês foram obrigados a fazer isso com muito mais rapidez do que nós que estamos no sistema público. Né? Só para você ter uma ideia, a UESC ficou cerca de 8 meses com sua graduação parada. Caraca. Cerca de 8 meses. Nós acabamos um semestre entre janeiro e fevereiro de 2020, iniciaríamos em março, nós só retornamos em outubro. Só em outubro. Então, e esse tempo todo a graduação parada. Pós-graduação não. Pós-graduação também né, precisou, premida por outros calendários, que não o nosso próprio calendário, mas a graduação. Né, e alguns procuraram se atualizar e entenderam o safanão que estavam recebendo da vida e que precisariam se adaptar, se atualizar, né, se capacitar dos diversos meios que surgiram, um monte de live, um monte de curso, né, online, tanto pagos quanto gratuitos e por aí vai. Outros apostaram em um retorno, né, em um retorno presencial e foram levando. E quando chegou o momento de voltarmos né, a nos mostrar, a dar a cara, né, alguns não resistiram. Verdade. Né? Alguns não resistiram. Isso, né, eu estou falando assim da realidade da pública, mas acredito também que
nas instituições privadas, alguns professores também disseram, olha, aí eu não vou. Aí eu vou arranjar outro. Com certeza. Né? E é justamente eu presenciei algo uma vez, e aí falando dessa questão, Uhum. não só dessa questão da mudança, né? Eu acho que uma crítica, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sempre tive uma crítica relacionada à forma de avaliação que algumas instituições impõem para os professores, né? Na verdade, a forma de avaliação em si, eu acredito que exista uma necessidade de uma mudança, né? Porque existem vários fatores que vai envolver o aluno na realização de uma prova, né? Sim. E é uma coisa que eu ouvi de um professor uma vez, né? Que a prova não prova nada, né? Na maioria das vezes não Sim. prova. Então, o que é que eu percebi uma determinada vez? Nós ainda estávamos em aula presencial e eu ouvi de um professor de outro curso e ele falando assim, para passar na minha disciplina, o aluno tem que ler livro tal. Se não ler, não passa, né? E aí eu ouvi aquilo, eu até peguei essa discussão e levei para a sala de aula, eu estava indo para a aula no momento, e eu ia dar uma aula sobre outra coisa, e aí eu ouvi aquilo, aí eu falei, vou trazer essa discussão para os alunos, né? E aí comecei a conversar com eles, né? E os meus alunos, eu lembro logo quando eu entrei, eu dei aula para uma turma que já formou, e era uma galera assim, tipo, tinha gente que tinha o dobro da minha idade, né? E eu sempre gostava muito de sentar com eles e conversar sobre o que estava acontecendo, né? E aí eu trouxe essa discussão para conversar com eles a respeito disso. E o que é que eu consigo perceber, né? Diante não só da questão da adaptabilidade que o professor tem que ter, né, com as tecnologias, mas ele também precisa ter essa adaptação com relação aos tipos de alunos que ele vai ter. Como você colocou, você concluiu sua graduação entre 90 e 94, né? A maneira de aprendizagem, vamos colocar assim, era totalmente diferente da maneira de aprendizagem que nós temos hoje, né? Os tipos de Uhum. pessoas são os mesmos, vamos colocar assim, só que hoje é mais perceptível que existem pessoas que aprendem de maneiras diferentes, né? E o professor, ele tem que ter a percepção, né, capacidade de perceber isso nos alunos. Eu sempre conto para os meus alunos que eu ainda sou aluno, né? Costumo dizer isso. Eu sou um aluno que eu consigo absorver o conteúdo mais ouvindo, né, do que Uhum. lendo. Às vezes, eu pegava um livro de contabilidade avançada. E eu lia e ficava parado e falava, meu Deus, não é possível, não. Eu sou burro, porque eu estou lendo aqui, eu não consigo aprender, não é possível um negócio desse. E aí eu chegava na sala de aula, o professor dava 10 minutos de aula e aquilo tudo que eu vi no livro, tipo assim, eu Tá. falava, então é Uhum. isso. E eu tinha colegas que ficavam assim, rapaz, como é que você consegue? Eu falei, rapaz, não sei. Eu aprendo assim. Enquanto eu via Uhum. colegas gravando aula para transcrever, e o professor falando, ele acompanhando em livro, e ele escrevendo o que o professor estava falando em sala de aula, e eu sentava e ouvia. E quando o professor terminava, eu falava, pronto, já sei o assunto. Né? Às vezes eu Sim. vi uma coisa ou outra para Uhum. somar o que eu já tinha, né? E aí, o que é que eu percebo? Antes mesmo dessa virada de chave aí para o ramo tecnológico, né, a área tecnológica dos professores, a gente percebe ainda, né, ainda hoje, que os professores mais antigos, ele tem uma dificuldade de perceber que tem alunos que aprendem de maneiras diferentes. Tem aluno que aprende só vendo, tem aluno que aprende só ouvindo, tem aluno que aprende só lendo, né? E Uhum. o Sim. profissional, o professor que ele não consegue olhar isso e identificar isso em seus alunos, ele corre o risco de a metodologia que ele usa para ensinar e a metodologia que ele usa para avaliar acabar sendo injusta com os alunos. Ele pode ter um aluno ali fantástico, mas que por conta da maneira que ele ensina, aquele aluno vai ser o pior da sala. Uhum. Isso. E a gente tem coisa, Lívia, que é professora também, a Lívia tem, né, é professora aposentada e hoje é empreendedora da área de turismo. É outra pessoa também que eu indico muito para você chamar para uma conversa. Ela está aqui dizendo, as pessoas sempre aprenderam de maneiras diferentes e em tempos diferentes. E veja, né, essa múltipla
possibilidade de aprendizados que acaba sendo um desafio muito grande para nós que nos entendemos como professores, né? E que isso vai muito além de aprender técnicas. Porque técnica todo mundo aprende. Eu costumo dizer assim na minha sala de aula, olha, a gente, claro, dentro da nossa área, da área do direito, a gente não vai fugir da lei. Mas, poxa, você pode pegar uma lei, né, com uma certa disciplina, você pega uma lei e lê ela, e vai entender lendo um livro e tal. Mas o momento de você discutir um monte de coisa, né, discutir a respeito das questões políticas, econômicas e sociais que permeiam as questões do direito, você passar pela sensação de vivência, né, de determinadas circunstâncias, ser colocado em frente a algum tipo de desafio, né, ou mesmo conversar sobre a vida em sala de aula, né? Nada vai pagar ou apagar, né, um bom momento vivenciado, seja dentro da sala de aula, naquele espaço, ou seja fora da sala de aula, em uma vivência vinculada à disciplina, seja ela qual for, né? É por isso, Hélio, que a gente vai vendo hoje, né, também muito por conta da pandemia, a gente vai vendo, né, professores que se desdobram com múltiplas plataformas de transmissão do conhecimento, né? Transmissão ou formação mesmo do conhecimento, né? A gente vai vendo aí nas redes sociais de colegas, por exemplo, indicação de filmes, indicação de sites para serem visitados, né? Indicação de lugares para serem visitados, porque tudo aquilo, né, toda essa coisa, nós somos, gente, se nós temos 5 sentidos, a gente aprende lá, né, lá atrás, nós temos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, tato e audição. Se nós temos esses 5 sentidos, por que nós só vamos usar 1 ou 2 para o processo de aprendizagem? Não tem sentido. Não tem lógica um negócio desse, né? É por isso que hoje a gente tem à disposição. Hoje não, há muito tempo já tem à disposição, mas a gente não usou. Tanto esses dispositivos que nós temos hoje agora, telefone a gente usa para tudo menos para telefonar. Verdade. A gente usa para tudo, menos para telefonar. Hoje eu confesso que eu tenho utilizado mais o computador para telefonar do que o telefone. Que você conecta ali, bota o fone e você faz pelo computador mesmo. Mas a gente, assim, a gente hoje, né, tem para o ensino, claro, a gente vai voltar ao presencial. Nós vamos voltar em algum momento, né? Talvez ainda esse ano, né, a gente no ensino superior provavelmente ainda volta esse ano, pelo menos no modelo híbrido. E eu acredito firmemente que o modelo híbrido ele vai continuar. A regra vai ser o modelo híbrido. Né? A regra vai ser o modelo híbrido. Não tem para onde correr mais. Né? E, aliás, o modelo híbrido, a gente está adicionando o modelo híbrido, a gente está adicionando essas tecnologias de informação ao modelo híbrido que já existe há muito tempo, que a gente já pratica há muito tempo. Afinal de contas, o que é que são os exercícios para você fazer em casa? As atividades, ou desafios, ou os trabalhos que a gente manda fazer, ou os trabalhos que a gente sempre fez. Né? Eu, na minha época de graduação, com minha Olivetti Lettera lá, datilografando, e hoje o pessoal fazendo Ctrl+C, Ctrl+V com os editores de texto. Né? Tudo isso a gente vai fazer, tudo isso é híbrido, ou seja, você adotar mais de uma maneira de fixação ou de construção do conhecimento. Né? E claro que hoje, Hélio, com todas essas opções que nós temos, a gente acaba se desdobrando e precisando mesmo ser muito criativo para isso. E, claro, pegando essas ferramentas que nós temos e adaptando. Eu tenho 4.9, Lívia. Eu tenho 49 anos.
Ela não deixou passar. Não deixa, ó, rapaz, você conversar com o professor pega as coisas no detalhe. Vai pegando no detalhe, não tem jeito. Então, veja, a gente vai pegando essas coisas e a gente vai. As ferramentas, ou aquilo que existe, eu aprendi isso, essa formulação eu aprendi tem pouco tempo, relacionada a outra coisa. Mas, por exemplo, a internet ou a rede social, ela não é boa ou má em si. Ela vai ser boa ou má a depender da utilização que você dê a ela. Sim. Então você tem, né, dentro dessas tecnologias, eu tinha uma resistência muito grande, por exemplo, em fazer provas em algum meio digital, tipo Google Formulários, por exemplo. Teve uma vez um colega que teve uma visão, sei lá, tem 2, 3 anos pelo menos isso, um colega teve uma visão assim e aplicou uma prova utilizando o WhatsApp. Deixa eu ver aqui, eu fiz sua final da datilografia com marca coberta as teclas, Juanita. Por WhatsApp, saiu na televisão e tal. Claro, eu aprendi a não criticar as coisas, mas eu fiquei olhando aquele negócio assim, rapaz, negócio é meio complicado. Tá. O colega Cairo, professor de Direito do Trabalho, competentíssimo. Eu fiquei olhando assim para Cairo e disse, rapaz, esse negócio, será que vai dar? No que vai dar esse negócio? Poxa, bicho, eu não estava enxergando naquele momento o que Cairo estava enxergando lá na frente. Verdade. Né? E hoje eu aprendi a fazer, né? Claro, também fui capacitado para isso, aprendi a fazer questões questões objetivas, tá? Para utilizar no Google Formulários, e agora eu acho que eu não volto mais para o modelo tradicional. Minhas provas de hoje em diante, até eu me aposentar, Google Formulário ou alguma outra coisa que apareça. Porque é muito prático. Claro que exige muito mais de você. Hélio, e muitas vezes a gente tem resistência a algumas coisas. Por quê? Porque nos tiram do lugar de conforto. O que é mais fácil para um professor, no momento de aplicar uma avaliação qualquer, é chegar para os estudantes, ditar 3, 4 questões, né, que a gente chama de questões abertas, para eles, ou mesmo com uma folha, ou você parar um tempo para elaborar, né, uma prova com questões que levem o aluno a pensar, com várias alternativas, né, que você tem que prestar atenção, né, na técnica de questionamento, no que você vai colocar, a correção que você já tem que ter aquilo ali, a resposta certa tem que estar lá no sistema, então você tem que saber aquilo ali, está muito seguro, você poder utilizar figuras, quadros, outros textos, fazer, quem sabe, uma remissão para um site qualquer, para o aluno pegar ali e se contextualizar. Tudo isso dá um trabalho terrível para o professor. Verdade. É um trabalho muito grande, ou mesmo que você faça curadoria de questões. Como eu faço tanto questões autorais, quanto também curadoria. Vou procurar em concurso, provas de concurso, OAB, para mim é muito fácil também. Muito fácil não. Porque você tem que ir catar, você tem que ir tal, compreender e tal, aquela coisa toda. Né? Então você pega aquela ferramenta e você transforma ela, né, em algo que seja proveitoso para você, né, e também para o seu aluno. Porque na prova objetiva, e você utilizando essa ferramenta, por exemplo, eu sempre digo aos alunos, olha, você vai responder, quando você enviar, você vai receber sua nota na hora, né, então não vai ficar com aquela angústia, quando é que o professor vai entregar, e recebe a nota e recebe a correção, porque eu utilizo o feedback. Né? Eu não faço exercícios ou avaliações utilizando a ferramenta do Google Forms, né, sem dar o feedback. Todas elas têm. Né? Ou seja, se o aluno errou, ele vai saber qual era a resposta correta. Se o aluno acertou, ele vai receber o parabéns. Né? Se demandar alguma explicação de onde, né, daquela que ele respondeu correta,
faço a indicação de doutrina, ou de, né, doutrina, jurisprudência, legislação, né? Tudo isso vai levando. E eu tive um feedback interessante no trimestre letivo que a gente teve, né, no fim do ano passado, de aluno chegar e dizer, professor, nunca imaginei que eu fosse aprender alguma coisa respondendo questão de concurso, de OAB, porque o senhor dava a resposta para a gente. Ou seja, a avaliação, né, deixou de ser, ou melhor dizendo, precisa deixar de ser um instrumento de controle social. É isso. Exatamente, foi o que eu falei mais cedo, exatamente. Deixar de ser um negócio de controle social para ser um instrumento mesmo que leve o estudante a compreender aonde ele estava, onde ele está mais, né, onde ele tem mais dificuldade e, sabe, né, e como dizer, aquilo que ele errou, ele saber o que é correto, para que ele possa caminhar. Avaliação é isso. E veja, é algo que vocês da contabilidade, administração, das áreas de gestão sabem muito bem, né? Quando você faz a avaliação de um processo, é para quê? É para você dizer que ele vai à frente ou é para ele parar? Se um processo qualquer ele não for bem avaliado, é simplesmente para ele ser descartado? Não. Se ele não for bem... quando ele não é bem avaliado, é para você saber onde é que estão, né? Aliás, o processo de avaliação, né? Se você for utilizar a matriz SWOT, por exemplo, né? Onde estão as fraquezas, fortalezas, potencialidades e as dificuldades. Mais ou menos isso, né? Para não ser literal. Então você sabe onde é que você é forte e onde você é fraco. Então aquilo que você é fraco, você vai tratar. Porque senão você não viabiliza nenhum tipo de processo. Isso você utiliza, né, para projetos, você utiliza para políticas públicas, você utiliza mesmo para as instituições. E por que você não vai utilizar para a educação, Hélio? É que nós estamos tratando de desenvolvimento de seres humanos. É essa perspectiva que os professores precisam ter, né? Eles precisam quebrar esse paradigma. Muitos já quebraram, né? Na verdade, já tem gente quebrando há muito tempo. E a gente meio que... eu li esse comentário aí. A Edilene. E ninguém conseguia responder. É verdade. Sempre tem professor que faz isso. Sempre tem. Mas é isso, é porque Luiz Carlos desafia os alunos dele a irem construir conhecimento, gente. Exatamente. Eu acho que quando o professor ele instiga o aluno dentro desse sentido, sem sombra de dúvida, o aluno ele aprende mais, né? Sim. Ele sai dali com uma visão diferente, não só em relação à disciplina, com relação ao curso. E uma coisa que eu sinto muito, né? Que eu senti uma certa falta quando eu fiz a minha graduação, professores que trouxessem uma visão de mundo para o aluno, né? Às vezes os professores eles ficavam muito fechado no mundo da disciplina dele, né? Uma coisa que eu faço muito lá na Madre Thaís, eu sou professor de lá, é tentar relacionar a minha disciplina não só com as outras disciplinas do semestre, mas tentar trabalhar eles da seguinte forma: a gente está vendo isso aqui porque durante a graduação você vai ver isso, isso e isso. Isso aqui vai lhe ajudar com tal coisa, né? Isso aqui é a base para você, na disciplina tal, você já, quando o professor falar, você vai lembrar disso aqui, né? Esse projeto que a gente está fazendo é porque a gente vai trabalhar tal e tal disciplina, que não sou eu que vou ministrar, mas que você precisa conhecer como administrador, né? Lá eu trabalho só na disciplina, no curso de administração, né? E, querendo ou não, na Mário Thaís nem tanto, mas lá na Faculdade de Ilhéus, a administração e contábeis é junto, né? Até um determinado semestre e algumas disciplinas, né? Então, tem uma rixa, né? Saudável, claro, né? Entre administradores e contadores, né? Quando eu achava muito engraçado que quando a gente ia ter uma aula que era com o administrador, né? Aí o administrador puxava a sardinha para a administração. Quando a gente tinha aula que era com o contador puxava a sardinha para a contabilidade, né? Claro. Eu lembro que os 3 primeiros semestres a gente fazia todo mundo junto, né?
E aí ficava naquela disputa, o coordenador de contabilidade tentando puxar a galera de administração e o coordenador de administração tentando puxar a galera de contabilidade, né? E aí, lá na Mataspur não tem isso, né? Mas o que eu consigo perceber, né? Eu preciso trabalhar o desenvolvimento de administradores, né? Eu não preciso trabalhar, eu dou contabilidade geral, né? Eu não tenho que trabalhar para que saiam dali contadores, né? A minha Uhum. é capacitar os alunos no conhecimento da contabilidade, é claro, mas para que eles utilizem isso dentro da função que eles vão exercer, dentro Sim, da graduação que eles estão fazendo. Poxa, eu chegar para sim. um profissional de administração e eu ensinar uma coisa que é particular de contabilidade, não faz sentido nenhum, né? Como já teve Sim. aluno de chegar assim, professor, que é uma pergunta que ele sempre faz, por que a gente está estudando isso? Né? Eu também, vários já me fizeram essa pergunta também. E tipo, quando você dá uma disciplina que é muito relacionada com o curso, pô, massa, é mais fácil, né? O próprio aluno Sim. já percebe. Só que quando você dá uma disciplina que foge um Uhum. pouquinho da realidade, o aluno já para assim e fala, professor, não vejo Não. sentido, não vejo sentido nenhum nisso daí. E aí você tem que E ter. você tem uma particularidade, sabe, Hélio? Hum, É que quando você está no seu próprio curso, às vezes você dá coisa que realmente não vai servir para nada. Mas o aluno não lhe questiona por quê. Ele tem você como autoridade. Se você está dizendo isso, ele já acha logo, olha, isso vai servir para alguma coisa. alguma coisa. Quando na realidade você não serve para nada, velho. Nada. É tenso. Entendeu? Pois é, tem isso. E você está vivendo essa experiência, né, de ter uma formação e dar aula para alunos, né, que vão ter, para estudantes, eu tento tirar essa palavra aluno da coisa. Você sabe qual é o significado de aluno? Não, conte aí. A é sem, lúmino é luz. Sim. Aluno é um ser sem luz. Vou retirar essa palavra do meu vocabulário também. Pois é. Em todas as capacitações para o ensino remoto que eu tive, as pessoas que davam capacitação, claro, sem falar nesse significado do nome ser sem luz, né? Eles sempre diziam que é um estudante ali. Porque eles falam, né, que o aluno, enquanto a atribuição de um ser sem luz, ele é passivo. Então você chega, e isso vem da escolástica, né? Sim. Lá da época da tradição. O ensino ainda é escolástico. E aí ainda vem o ensino. Né? Ensino por natureza escolástico. É o professor que diz e os alunos que emana a sua luz, o magíster emana a sua luz e os alunos eles vão recebendo aquilo ali. Enquanto que o sentido de estudante não. O sentido de estudante é um colaborador, é uma pessoa em formação, e que essa pessoa em formação ela vai também ser protagonista, ela vai formar o conhecimento junto com o professor, com o docente. Né? Então é essa perspectiva que a gente precisa ter, né? De que é um estudante, é alguém que... E Lívia está aqui dizendo pouca coisa mudou. Quando você falou, eu me lembrei de uma figura que alguém que falou, olha, há muito tempo, em um seminário que eu assisti, que o cara dizia o seguinte, um sujeito passou 30 anos na cadeia, sem ter contato nenhum com o mundo. Quando ele saiu da cadeia, né, ele viu um monte de mudança. Viu, né, carros diferentes, uma tecnologia diferente, as ruas estavam mudadas, aquele negócio todo. E ele chegou para alguém e disse, velho, eu preciso encontrar alguma coisa que ainda me lembre o tempo que eu entrei, né, que eu saí desse mundo, alguma coisa que espelhe o que era o mundo de quando eu saí há 30 anos atrás. Aí o cara disse, então vem aqui comigo. Aí entraram numa sala de aula de universidade, e ele olhou assim, disse, isso aqui tá igual a 30 anos atrás. Rapaz, isso aí é complicado. Pois a gente dá risada, mas é dramático isso. Sim, sim. Então a pandemia veio para mostrar a gente isso, essa dramaticidade. Essa dramaticidade que a gente... E essa tecnologia toda, Hélio, ela já existe há quanto tempo? Há muito tempo. Olha aqui, há 3, 4 anos atrás, Cairo aplicou uma prova com o WhatsApp
E eu tô falando que eu achei estranho. Entendeu? Só para a gente entender o quanto nós somos resistentes à mudança. E isso independe da trajetória. Olha, eu fui formado, né, a minha trajetória é uma trajetória interdisciplinar. Né? Quando eu ingressei no mestrado, alguém perguntou, você vai largar o direito que você está fazendo no mestrado? Teve uma vez, quando eu ainda advogava, que uma juíza disse, o senhor é professor da universidade? Sou. O senhor fez mestrado? Fiz. Qual foi o mestrado que o senhor fez? Desenvolvimento regional e meio ambiente. E que tipo de mestrado é esse? Eu disse, não, né, meio ambiente, desenvolvimento, tal. Ela olhou para assim, é um mestrado que eu não faria. Eu quase disse azar da senhora, mas resolvi. É uma coisa. Eu já fui discriminado no meu departamento por alguns colegas por não ter mestrado e doutorado em Direito. Há pouco tempo atrás, um colega que eu gosto muito dele, respeito de paixão, ele chegou para mim e disse, seria interessante que você fizesse seu doutorado em Direito. Seria muito bom para você. E o cara sabendo que eu já era doutor, poxa. Né? Então, assim, na academia, não basta ter título. O título tem que ter um título. Ou seja, não basta, com essa disciplinaridade doente que a gente vive, doentia que a gente vive, né, não basta você ser mestre ou doutor. Você tem que ser mestre ou doutor naquilo ali. Porque senão, coisa. Já teve momento, sabe, a gente vai acumulando. Você falou, né, a questão do brilho nos olhos. Às vezes algum brilho no olho, ele deixa de existir, porque você também vai acumulando algumas mágoas no caminho. Né? E eu já tive o desprazer, por exemplo, Hélio, enquanto diretor de departamento, de ouvir numa plenária do meu departamento, alguém chegar e dizer que o curso de Direito precisava ter mestres e doutores em Direito, porque senão perdia a qualidade. A pessoa sabia que eu não era mestre e doutor em Direito. Entendeu aí? Nossa. A questão? Entendeu? Então essas coisas vão contribuindo para você tirar. Mas, assim, a gente vai se adaptar, como adaptabilidade, e agora e depois com, assim, dizer como disse, olha, tá vendo que eu estava certo? Alguns desses colegas foram desafiados a fazer pós-graduações interdisciplinares. E eu, que eu não sou besta, já fui e perguntei, vem cá, e aí? Tô aprendendo tanta coisa, tô vendo que o direito em si não basta. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, esse perfil de professor que a gente precisa hoje o perfil de professor também, né? É o perfil de professor também que se abre para outras formações e que consegue compreender que outras formações são tão, ou às vezes, mais importantes do que a sua própria. Até mesmo para a sua prática docente. Né? Já pensou se que a minha área é direito ambiental, acabou, né? Graças a Deus, caiu no meu colo, direito ambiental e coisas ligadas à cidadania. Se eu estivesse com minha cabeça dentro da caixinha do direito para explicar as questões e falar a respeito das questões ambientais, né? Ou mesmo, se você não tivesse esse convívio com administradores, já pensou você? Porque o contador ele vai acabar sendo... ele é contratado para trabalhar para quem? Para empresas, né? Para empresas e para o setor público, né? Preponderantemente. Já pensou se você vai trabalhar para empresas sem ter contato com administradores? Não tem como. É justamente isso que a gente precisa compreender. A gente precisa compreender. É uma visão completamente errada. E eu assim, na época da minha graduação, eu já tinha... Eu costumo dizer para os meus colegas, né? Que eu sempre tive uma mente bem desbloqueada com relação a isso. Por quê? Um dos exemplos que eu tive foi justamente a Karina, né? Karina, quando eu conheci, ela dava aula de perícia contábil, né? Ela foi minha professora de perícia. Karina, ela tem a graduação em contabilidade e o mestrado e o doutorado dela também é na mesma área que o seu. E tipo assim, ela falou, Hélio, eu estudo contabilidade, né? Mas eu não exerço por mais que eu tenha, ela tinha registro, ela ainda tem registro e tudo mais, ela falou, eu não exerço a minha profissão, digamos assim, de formação, que é na área contábil, eu não sou uma contadora como profissional, né?
mas nada me sim, impede, né, de fazer o meu mestrado numa área ambiental, fiz meu doutorado na área ambiental, então, tipo assim, não existe uma relação, né? Eu não sou obrigado a fazer o meu mestrado numa área de contabilidade e pronto, né? Então, sim. eu mesmo, eu tenho procurado, e já estou pesquisando alguns mestrados na área de educação. O meu mestrado que eu quero fazer é na área de educação. Eu não quero Uhum, fazer na área de sim. contabilidade. Eu já falei, falei, quem sabe educação e em um segundo momento alguma coisa relacionada à área de administração, mas eu não quero fazer contabilidade, porque, tipo assim, Uhum, eu já tenho uma noção disso, né? E que tem muita gente que ainda sim, tem uma mente muito fechada com relação a isso, né? sim. Mas agora a gente também, Hélio, às vezes, claro, falando dessas questões, né, assim, colocando essas questões mais circunstanciais, é importante também que a gente sempre tenha a ideia do diferente, não como uma pessoa má, Sim, né? Mas como uma pessoa que também, dentro das suas circunstâncias, aprendeu daquela forma, né? E que muitas vezes, não tendo aprendido, talvez da melhor forma e tal, às vezes machuca as pessoas. E que às vezes também a gente acaba machucando, né? Depender da forma como a gente fala. A pessoa que não pensa como a gente pensa, ela não é, sei lá, uma pessoa degenerada, uma pessoa. Não. Às vezes é uma pessoa talvez equivocada, sim. talvez até mais certa do que a gente, talvez às vezes a gente é que está equivocado em determinadas coisas, né? E é a gente fazer o exercício da alteridade, que está muito difícil hoje. Né? Hoje as pessoas estão se fechando nas suas caixinhas, se fechando no seu âmbito das suas convicções e esquecendo que as outras pessoas também, né, têm os seus direitos, têm as suas possibilidades, têm as suas circunstâncias, né? E às vezes a gente acaba sendo levado mesmo por essa tentação de achar que muitas vezes nós somos mais certos do que os outros. Não, e até falo também, porque a gente vai vendo também aqui pelos nomes, né, a gente vai vendo professores também entrando, e a gente vai vendo que as coisas não são bem assim, né? E que tem espaço para todo mundo. Ah, com O certeza. importante é a gente compreender que existe espaço para todo mundo. Aquilo que você mesmo alertou ali. Nós somos multissensoriais. A gente tem muita coisa, né? Um aprende de um jeito, outro ensina de outro e tal. E todo mundo vai se adaptando nisso e vai convivendo. Alguns até costumam falar, né? Doado, cada um no seu quadrado. Não, nós precisamos acabar com os quadrados. Precisamos urgentemente. Derrubar todos os quadrados. E nem mesmo fazer círculos, porque senão você pode cair numa bolha. É Você tem que deixar se livre. abrir, deixa livre. É aquilo que você falou, né? Ter a mente aberta. Ter a mente, o coração aberto, compreender, ver. Né? A gente vai vendo, né, uma das coisas que a gente vai vendo muito no mundo empresarial, né, e agora, nesse momento que fala tanto de startups, não sei o quê, eu tenho falado muito, inclusive, né, um novo marco legal das startups, a questão da incerteza, né, o ir em frente, uma boa ideia, só uma boa ideia, mas você tem que botar ela não vai ser nada se você não transformar isso em prática. Né? Tantas coisas. Né? Como é que dizer? A horizontalidade, a ideia do novo chefe, né? A ideia do novo gestor e não chefe. Né? Essas coisas todas que a gente vai falando e vai ouvindo, a gente também precisa trazer, introjectar para a nossa vida. Né? Nós precisamos o tempo todo ser submetidos a intensas avaliações todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes, ao compreender, eu ouvi uma história a respeito de... Ouvi não, li uma história a respeito de Abraham Lincoln. Né? E essa história me impactou demais. E claro que nem sempre eu consegui fazer isso que Lincoln falou. Lincoln devia ser um cara, era o cara, né? Que até hoje ele é referência, né? É interessante, eu achava que Lincoln era democrata. Depois eu descobri que Lincoln era republicano. Porque os democratas falam muito a respeito de Lincoln, né? Para Um você democrata retado. perceber, para você Depois eu descobri que perceber do cara, né? Depois eu descobri que é republicano. Mas, veja, dizem que Lincoln era, né, daquele jeito dele e tal.
E alguém fez uma crítica muito dura a Lincoln, assim, praticamente chamando ele de idiota. Alguém, um puxa-saco qualquer, foi falar a Lincoln isso, né? E aí Lincoln parou, pensou e mandou chamar o cara. Lincoln presidente dos Estados Unidos. E o cara era um desses, assim, partidários, coisa e tal. O que foi que Lincoln fez? Lincoln pegou o cara e transformou ele num dos seus conselheiros. Cara, bom, se esse cara está dizendo isso, o cara tem alguma coisa para acrescentar. E dizem que, e nesse texto que eu li, diz que era um dos caras que mais sentiu a morte de Lincoln. Que no funeral de Lincoln era um cara que não parava de chorar. E que fez um discurso assim daqueles tal. Ou seja, qual é o exemplo que a gente tem lá? Lincoln foi o quê? Século XVIII ou XIX, gente? Eu não me lembro mais. Não, 18 não era, porque a independência dos Estados Unidos foi século XIX. Né? Um cara lá do século XIX deixar essa lição para a gente, né? De que você precisa ser humilde o bastante para compreender que mesmo que a pessoa não tenha falado, não tenha se expressado, não tenha feito as coisas da melhor forma, as pessoas precisam ser ouvidas. E que elas acrescentam muito para a gente. Demais. Elas acrescentam. Né? E a gente traz algumas lições, né, para isso. Claro que muitas vezes a gente paga o preço. Muitas vezes a gente paga o preço. Porque as pessoas esperam da gente radicalidade. Radical no sentido de não de você defender com afinco o seu posicionamento, mas radical no sentido de você se isolar de quem pensa diferente. Né? E veja, todo mundo sabe, e quem não sabe vai sempre estar sabendo, porque eu me identifico muito claramente, né, como evangélico, né, e tenho as minhas convicções. Eu sempre digo às pessoas, gente, eu sou conservador. Eu sou conservador, não sou conservadorista. Né? E procuro, no espaço público, respeitar a existência e a manifestação de todos. Né? Como diretor de departamento, eu fui, na minha época, talvez eu tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro diretor de departamento a abrir o espaço universitário de departamento para manifestações de religião de matriz africana. Eu me orgulho muito disso. Me orgulho muito disso. Uma das minhas principais companheiras de trabalho na universidade é uma equede do candomblé, que é a professora Saskia, que eu respeito e amo de paixão. Por quê? Nós aprendemos muito um com o outro. Um dos melhores eventos que nós fizemos na universidade, num evento que foi concebido pela professora Saskia, que foi o Nodim, Novembro de Identidades Negras, foi uma roda de conversa envolvendo, né, o evangélico, que era eu, o evangélico, uma Ialorixá, uma representante do budismo, uma representante do islamismo, e conseguimos encontrar nesse momento tantas coisas, do espiritismo também, né? Tantas coisas que somam a nós mesmos, e tantos pontos de convergência, que a gente olhou um para o outro e disse, por que muitas vezes a gente briga tanto? Por que a gente muitas vezes quer, e muitas vezes, olha, condicionados a esquemas de poder que colocaram nas nossas mentes, sim, né, a nos afastar uns dos outros. E claro, que eu tomo cacete de tudo quanto é lado, né? Eu tomo cacete das pessoas de outras religiões que veem com desconfiança esse cara, e outras pessoas da minha matriz de religião, que chega a dizer, esse cara aí, como é que o homem diz, esse cara aí tá botando fogo estranho no altar, né? Porque a visão é justamente essa, né? A visão é justamente essa, que a gente tem que viver dentro da nossa bolha. E eu lembro, eu também sou evangélico, e eu lembro que no dia da aula que o senhor deu lá na pós, a gente conversou sobre isso, né? Sobre essa Sim. questão desse relacionamento que é necessário, né? Sim. Eu vi uma frase uma vez, eu estava numa palestra,
e eu ouvi uma frase, eu até já tentei achar de quem é essa frase, mas nunca consegui. E o palestrante ele falou bem assim, ó, tem uma frase que diz o seguinte: eu posso não concordar com o que dizes, mas sempre defenderei o direito de dizer. Eu É, acho que isso é eu essencial. esqueci agora a quem é atribuída essa frase. Não sei se Lavoisier ou coisa. O pessoal que está assistindo aí, tem uns filósofos assistindo aí, quem Nos ajude com isso, por favor. nos ajudem aí. Eu esqueci agora a quem é atribuída essa. Inclusive disseram que essa frase não foi dita por ele também. É por isso, Eu esqueci eu o não nome do gosto de cara. afirmar, porque, tipo assim, aonde eu É, pesquisei, não tinha uma certeza de que era dele, né? Então, sim, sim, mas sim. assim, eu acho que é esse o ponto principal, né? Eu posso Uhum, discordar do professor Guilhermes, mas isso não impede da gente trabalhar junto, da gente ser amigo, da gente sentar e conversar, né? uhum. E algo que você falou aí, a gente trazendo para a sala de aula, como eu falei, eu tenho hoje nem tanto, porque eu não dou mais aula para a galera mais para frente do semestre, mas eu dou sempre primeiro e segundo semestre. Mas o que é que eu senti em determinadas situações? Né? Eu dando aula para pessoas, eu sou relativamente jovem, eu tenho 29 anos, né? E aí eu Sim. dando aula para pessoas de 40 anos, e eu lembro que primeiro dia eu chegando na sala de aula, tinha gente que parava assim, eu me olhava de cima a baixo. Esse é que é o professor? Já passei por uma dessa. É esse aí que é o professor? E eu, tipo assim, eu sempre fui muito, muito, tipo assim, muito descolado, né? Chegava na sala com meu fonezinho no ouvido, pá, mochilinha nas costas, e aí, gente, o pessoal conversava com todo mundo. E tinha gente que olhava assim, esse menino vai me dar aula? Oi, Samuel, meu bolsista de comunicação social, dizendo que foi Voltaire. Muito obrigado aí pela informação. Davi Pedrada, um grande abraço. Davi Pedreira, grande ex-presidente do DCE da UESC, grande companheiro de movimento estudantil da década de 90. Só gente de peso nessa live. Tem muita história para contar aí, viu? Sim, então, Mas dentro é, bicho. desse contexto, aí o que acontece? Eu sempre tive o pensamento do seguinte, pô, tem uma pessoa ali que tem o dobro da minha idade, talvez tenha o dobro de experiência profissional, né, que eu tenho, né, já pode ter passado por situações na prática que eu desconheço, então o que é que eu tenho que fazer? Que é uma coisa que eu sempre trabalho nas minhas aulas. Eu vou trazer esse camarada para o meu lado, né? E é tipo Uhum. assim, eu explicar o assunto e eu falar, rapaz, e aí, o que é que você acha, né? Você já passou por isso, né? Lá no seu trabalho, como é que funciona, né? E é perceber, e o professor, ele tem que ter essa consciência e eu ouvi isso de uma palestrante uma vez, lá na Faculdade de Ilhéus, Ilse Maria, né? Ela, uma senhorazinha já, ela devia ter o quê? Ela deu aula para mim na pós, ela devia ter uns de 50 para 60 anos na época, né? Já tem tempo. E, tipo assim, ela subiu para poder dar palestra e aí deu boa noite, uma voz bem tranquila, calma. E aí ela começou a falar e tal. E ela falou: olha, eu sempre tenho cuidado de entender que sentado aí onde vocês estão, possa ter alguém que conheça do assunto que eu estou falando mais do que eu, né? Ou talvez conheça de outro assunto que eu desconheça e que Uhum. talvez ele possa me ensinar. Não é porque, aí ela começou a falar, não é porque eu tenho um doutorado em contabilidade e um doutorado em administração que eu sou mais inteligente que vocês, né? E, tipo assim, a mulher, eu lembro que um dia que ela deu aula pra gente, eu achei Uhum. estranho, eu lembro que no dia que ela deu aula, eu achei estranho porque na faculdade de Léus tem um professor que é o cara de contabilidade de custos, né? O professor ele faz, é o cara. E na pós-graduação chamaram ela para dar contabilidade de custos. Eu falei, a gente tem um cara aqui, por que chamou a pessoa de fora? Quando ela foi dar aula, eu entendi por que era ela, né? Tipo assim, a mulher tinha uma mente fantástica. E uma pessoa extremamente humilde. E ela parava e conversava com os alunos. E foi algo que eu trouxe para minha vida, né, como professor. Tipo assim, entender que tem aluno ali que possa ter mais conhecimento do que eu. Não é porque eu. Sim. E isso foi uma coisa que também tem sido mudado, né, gradativamente, é claro. Que aí, aproveitando o conceito que você deu de aluno, o professor, por mais que ele esteja ali como uma referência, né, ele não é detentor de todo o conhecimento, né? E eu acho que é isso que o professor tem que ter muito cuidado, né? Ó, já está dizendo aqui. Diz que Voltaire usou da escritora Evelyn Beatrice Hall.
Não é inglesa. Ó. Olha, tá vendo? É. Por isso que eu E falei. aí, Lívia já falou aqui, porque ela era a mulher. Ah, gente! Aí. Aqui, ó, de novo, Marinês Medeiros, faz atribuída a Voltaire, mas é de Evelyn Beatrice Hall. Aí, Rapaz, tá vendo aí? A galera que joga duro, viu? A prova disso que você está falando, Eli. A gente não sabe tudo, a gente esquece. Olha, eu canso, nas minhas aulas, eu acho que tem gente que acha que eu sou meio doido. Que às vezes eu vou falando um negócio, aí esqueço uma palavra, um conceito aqui. Marinês, olha, Marinês é uma pessoa fantástica. O apelido dela é Simpática. Ó. Só para vocês ver coisa, ela chama todo mundo de simpático, né? E ela é a simpatia em pessoa, né, Marinês? Uma história de vida. E, claro, eu não estou autorizado a falar da história de vida dela, mas é uma história de vida que é fantástica. Eu aprendi muito com Marinês, e foi minha aluna, e é mais velha do que eu. Né? Aluna não, estudante. Né? Foi estudante de Direito da FTC. E aqui Edilene também, aqui, Lucas, ator que está aqui, também rondonista, fez um ator de primeira, né? Um ator de primeira. Né? Agora, como é você, massoterapia, né, Lucas, que agora ele está trabalhando com massoterapia, e rondonista, filósofo, professor de mão cheia, né? E veja quanta coisa, e você que esteve no Rondon, você viu muito bem, né, o que é você ter humildade e entender que as pessoas têm muito a oferecer, muito mais a oferecer para a gente do que a gente para elas, muito mais. Muito mais de você permitir que o estudante se expresse, que ele fale, e o pessoal, e sim, aí terminando o negócio, né, do cara... Não, Marinês, o que é isso? E assim, esse negócio do camarada ser meio doido, né, às vezes eu vou e esqueço, e fico, gente, como é que é aquele negócio que o pessoal fica achando que que eu tô fingindo, né? Mas não, eu esqueci mesmo a palavra. Aí eu digo, gente, tal coisa assim, assim, assim. Aí tem um que vai e lembra, eu disse, muito bem, é isso aí mesmo. Quando ninguém lembra, eu digo, olha, daqui a pouco eu lembro e falo com vocês. Aí, cara, olha, não é raro isso acontecer, não. Eu tô explicando um negócio, aí vem a palavra. Aí eu digo, olha, aí eu paro, eu disse, olha, aquilo que eu tava falando com vocês é tal palavra assim, assim, assim. Aí os caras disseram, esse cara é doido. Acontece comigo direto também na sala de aula, normal. Então, às vezes, bicho, nem todo mundo agora. Aí, Marinês. Aí, Marinês, 12 anos mais velha do que eu. Tá vendo? É uma coisa assim, é fantástico. Olha, se você deixa, Poxa, esqueci agora, aí, ó, esqueci a palavra. Mas vou utilizar a palavra contaminar. Se você deixa se contaminar pelos seus estudantes, gente, você vai estar o tempo todo renovando o brilho nos olhos. Claro que tem coisas que você cansa, ou você entra na zona de conforto, né? Ou às vezes pelo muito fazer, algumas pessoas também entram na zona de conforto e você começa a fazer aquilo ali, e isso de alguma forma cansa. Mas eu penso assim, que na vida universitária, o melhor de tudo é você se sentir desafiado. Se sentir desafiado, velho. E como a gente tem sido desafiado nessa época. E olha, e como essa época também, para mim, pessoalmente, foi importante para crescimento pessoal e profissional. Tem coisas que eu faço hoje, Hélio, que há um ano e pouco atrás, julho, né? Julho para março, julho mês 7, março 3, 4, 1 ano e 4 meses atrás, eu tinha vontade de fazer, mas não me via fazendo. A primeira live que eu fiz, você sabe quando é que foi? Foi em maio de 2020. Nunca tinha feito uma live na minha vida. Caraca! Nunca tinha. E tinha vontade de fazer, mas nunca... Assim, eu posso não parecer, mas eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido, eu sou muito crítico comigo mesmo. E sempre acho que alguma coisa que eu vou fazer não vai ser bom, coisa tal. Quem me conhece mais de perto, como Moretti, por exemplo, sabe como é que eu sou.
E eu não me via fazendo. Eu tinha vontade de fazer, mas não me via fazendo. Aí vem a pandemia, pau, me dá uns 3 tapas na cara, me joga na lona, me joga no chão, e eu digo, rapaz, e agora, como é que eu vou manter? Ele não quer saber de outra vida, é verdade, blogueirinho, né? Virei blogueirinho. Então, veja, é a minha primeira live, eu devo muito a uma colega que não é nem daqui, de Santo Antônio de Jesus, professora Aline Passos, que foi a primeira pessoa que topou. Ela já fazia, eu digo, rapaz, eu vou ter que fazer, porque senão eu não consigo, não está tendo graduação, né? Eu não sou um pesquisador por excelência, né? Não estou inserido em nenhuma pós-graduação, eu vou ter que fazer extensão. Enquanto não voltar, eu tenho que fazer extensão. E como é que eu faço extensão? Não posso ir para colégio, não posso ir para comunidade, não posso ir para lugar nenhum, só tem essa arena. E aí, meti a cara. E fiz minha primeira live em maio de 2020. E aí veio a ideia do Quinta no Quital. Né? E durante o ano de 2020, foram quase que religiosamente, quase todas as quintas-feiras, até dezembro. Nós fizemos 30 e tantas lives. 30 e tantas Quinta no Quital. E aí, depois a gente, né, agora a gente deu uma freada e tal, então a gente está com outros produtos, né, estamos entregando outras coisas, e a gente tem aí agora, né, um grupo muito bom, pessoal muito bacana de voluntários dentro do projeto, e a gente foi se reinventando. E parei também, claro, para aprender com quem sabe, assistir um monte de live, né, um monte de curso gratuito também, e capacitações. E uma coisa que, pelo menos eu nunca tinha visto a UESC fazer, mas que a UESC fez, e eu preciso dar o crédito a ela, que foi fazer uma espécie de preparação para os professores. Né, não fez quem não quis, mas a UESC ofereceu, né, algumas, né, preparações para que nós pudéssemos voltar, e aí a gente aprendeu a mexer com, né, com as ferramentas, né, Meet, né, Forms e tal, essa coisa toda, e para a gente poder aprender e entregar para o aluno alguma coisa que pudesse ser útil para ele. Mas muitas vezes, Hélio, é necessário isso. É por isso que o cair e levantar, ele precisa ser visto como um processo dentro da nossa vida. Né? E as intempéries que a gente vai passando, elas precisam servir muito claramente para nós aprendermos e entendermos que aquilo ali é a vida nos empurrando para a gente fazer muitas coisas que são sonhos, são vontades nossas. Como eu tinha vontade mesmo de mexer com o mundo digital. Eu sempre gostei disso. É uma coisa que pouca gente sabe, que antes de formar eu trabalhei numa agência de propaganda. É? Então aquele universo me encantou. Eu tenho vontade de fazer comunicação social. Então um dia eu vou ter coragem. Né? Um dia eu vou ter coragem de fazer. Inclusive até me passei e não me inscrevi no Enem, que acabou dia 14. Não me inscrevi. E eu falei tanto, gente. Eu fiz umas 2 palestras virtuais para, né, secundaristas. Disse, olha, não deixe de se inscrever no Enem, é dia 14, eu me esqueci. Normalmente falha. E algo interessante, Guilherme, uma coisa que Karina me falou no Rondon, né, e que eu levei, que é uma regra de vida que eu tenho para mim hoje. Ela falou, Hélio, tudo na vida tem um lado positivo. Sim. Sempre. Vai ter coisa que você vai olhar assim e vai pensar, rapaz, isso aí é ruim. Ela vai dizer, ela disse, você vai parar um pouquinho, vai pensar, vai analisar a situação e você vai ver que vai ter algo positivo nisso daí. Então, tudo isso que aconteceu, né, por mais que a gente olhe para a gente dê ênfase mais para o lado negativo, né? Teve muitas coisas boas, muitas transformações, muitas mudanças. E eu quero contar uma experiência que eu tive, não foi ainda no período do digital, né? Mas foi no presencial. Eu lembro no meu primeiro semestre na Madre Thaís, eu fui dar aula de contabilidade para uma turma do primeiro semestre. Era uma turma tinha uns 40 alunos, eram dois cursos juntos, RH e ADM. E aí, quando eu entrei na sala, eu comecei a dar aula e eu senti os alunos muito resistentes comigo, né? Eu estava substituindo um outro professor e os alunos extremamente resistentes. E aí eu dei minha primeira aula e aquela resistência. Na segunda aula, né? Eu lembro que eu cheguei a conversar com Elba, né? Que você conhece também, né? Professora Elba.
Eu lembro que eu cheguei a conversar com ela que na minha segunda aula eu estava dando aula e, tipo assim, eram 3 turmas, na verdade. E aí os 3 líderes e vice-líderes desceram para conversar com Elba no dia. Falaram, Elba, esse professor não dá para ficar, não. E aí ela me contou e eu falei assim, e eu sempre tive isso comigo, eu falei assim, esses 6, que eram o líder e vice-líder, eu falei, esses 6 vão ser meu desafio do semestre. Ainda falei, vão virar meus amigos. Vão virar meus amigos. E aí foi o semestre, quando chegou no último dia do semestre, eles vieram, falaram o que tinham feito, né? Pediu desculpa e já me mandaram o convite da graduação, da colação de grau deles. Falou, professor, a gente quer o senhor lá. O senhor vai ter que participar. Eu falei assim, eu fico grato, né, por conseguir transformar a imagem que vocês tinham, porque muitas das vezes a imagem era por causa da disciplina, né, porque envolvia matemática, Uhum. e era um professor novo e tal. E, tipo assim, eu conversei com minha esposa, falei, vai ser meu desafio. Eles vão se tornar meus amigos, né? Não só Uhum. estudantes que vão gostar da minha disciplina, mas vão se tornar meus amigos, porque eu não admito isso, não. Não posso deixar isso acontecer. E eu Sim. lembro que no final do semestre teve uma aluna que falou assim, professor, o senhor conseguiu fazer eu aprender algo que no primeiro dia eu já tinha botado na minha mente que isso aí eu não ia aprender nunca. E o senhor conseguiu fazer eu aprender. Eu falei, mas eu falei Uhum. assim, ó, não fui eu, foi você. Sempre foi você. Era um potencial que você tinha, mas que você não acreditava. Eu só fiz mostrar isso para você, né? E eu acho Uhum. que falta isso muito nos professores hoje, né? Sim, é aquela história, né? Nós avaliamos, mas muitas vezes somos resistentes a passar pela avaliação. Isso, exatamente, exatamente. Somos resistentes, né? E veja, em alguns momentos nesses meus 20 anos, em alguns momentos eu consegui agir da forma correta, mas eu reconheço também que em determinados momentos eu não agi da forma correta. Ah, com certeza. Eu acho que isso, né, é da experiência também. Eu já, em alguns momentos, eu cheguei a ser grosseiro com algum aluno e me falou algo que poderia ter me ajudado. Já fui, né? Assim como também recebi com muita simpatia. Isso tudo, né, depende muito. Você vai adquirindo isso ao longo do tempo, né? A vida vai ensinando muita coisa para gente, Com certeza. né? Assim como também já recebi com muito carinho algumas manifestações, assim, dizer, Guilherme, olha, tal coisa assim, será que você não podia, né, mudar né, essa forma e utilizar uma outra, né, utilizar, sei lá, utilizar né, tais ferramentas. Claro, eu me iniciei na época que slide era a transparência, né? Sim, sim. Todo tempo eu comecei a ensinar quando, né, o transparência era e transparência colorida era Amiga. Era era a última, era o top, Era o professor que usava isso aí, o professor era o cara, né? Pra usar um negócio desse. era o cara. Teve uma vez eu ensinei na Madre Thaís. Já ensinei quando a Madre Thaís era no Piedade, né? Na Piedade. E eu tinha feito umas transparências, eu tinha visto com um outro professor, a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E aí eu fiz umas transparências coloridas, e uma vez eu estava dando aula, a coordenadora do curso passou, ficou olhando. Quando o coordenador de curso passa e olha, você já fica meio, Bem acabado. meio ressabiado, né? Aí ela passou, depois no final, e, rapaz, você usa transparência colorida, é? Que negócio assim todo. Eu digo, rapaz, eu disse, eu tava fazendo sucesso, não sabia. Mas mesmo assim, sabe, Hélio, é uma coisa, essa nossa caminhada, né, eu vejo com muita alegria quando você fala assim, poxa, eu tenho 2 anos fazendo, já passei por algumas experiências que lhe trouxeram um ganho pessoal, principalmente pessoal, né, a gente utilizar. E eu digo, olha, né, quando você chegar aos seus 20 anos de docência e olhar para trás assim, você vai dizer, rapaz. Né? E principalmente se você continuar nessa pegada,
né, de se abrir, né, para conversar com os alunos, com seus estudantes, né, você conversar com seus estudantes, né, sentir dele, se tornar um amigo. Tem professor que diz, não, eu não sou amigo, eu sou professor. Não, você precisa se tornar um amigo, você precisa sentar e, né, aquela técnica mesmo de você, não é você descer ao nível, que ninguém desce ao nível de ninguém, né, mas você se colocar como outro, né, e entender as suas angústias, entender também as suas limitações, né. Ninguém precisa chegar no 10, mas se você pega alguém que está no 0, e ele chega lá no final, e ele agregou alguma coisa, você tem que bater palma para ele. Verdade. Tem que bater palma, tem que valorizar o esforço dele, né, a caminhada que ele levou, né, e continuar. E muitas vezes a gente tem que pegar na mão mesmo. Claro que às vezes você tem que disciplinar, né, não é somente passar a mão pela cabeça. Eu passei por uma situação há uns 2 anos atrás, em que um aluno, eu vou chamar esse camarada de aluno mesmo, né? Chamar esse camarada de aluno mesmo, porque você dar aula de noite não é fácil. Assistir aula de noite não é fácil, e dar aula de noite também não é fácil. É tenso. Né? E você lá, e você falando as coisas, e você tá ali, quando você olha pro lado, bicho, o cara tá no celular, dando risada e cutucando pro outro. Né? Tava perto do final da aula, aí é aquele dia que você chega e diz, não, aqui não dá. Só, meu amigo, olha, a aula está perto de terminar, se você quiser, você já pode sair. Ele, não, professor, você quer? Eu disse, eu vou esperar você sair. Vou esperar. Aí o senhor está me botando para fora. O senhor está me botando para fora. Eu disse, se você quiser ler dessa forma, fique à vontade. Mas eu não vou continuar. Não. Aí, coisa, eu estou falando com adulto, não estou falando com criança. E assim, o respeito, muitas vezes você também precisa se impor o respeito. Porque se deixar, porque se deixar, é coisa. Aquilo ali virou um panavoeiro, tal, e aí até, né, algumas pretensas lideranças estudantis. Porque o aluno não pode se sentir cansado em sala de aula. Não, não é uma questão de cansaço. Eu já vi muito aluno dormir em sala de aula minha. Também. O cara dorme, bicho, o cara tem... Hélio, nós temos hoje estudantes que viajam 3 horas para estar dentro da universidade, Hélio. 3 horas para vir e 3 horas para voltar. E aí você vai sentir coisa que o camarada, em uma aula ou outro camarada jogou, assim, o cara encostou a cabeça e puxou um coisa. Não, eu nunca me importei com isso. Mas com falta de respeito eu me importo. Me importo com falta de respeito. Falta de respeito ao profissional, falta de respeito à pessoa, falta de respeito muitas vezes com os colegas que estão ali prestando atenção e que querem alguma coisa. Tanto que eu não costumo fazer chamado. Eu sempre digo isso para os meus estudantes em sala de aula. Eu disse, olha, não precisa estar aqui, eu só quero que esteja aqui quem esteja afim de fazer alguma coisa. Eu não vou fazer chamada, não vou e tal. Então, o processo de ensino-aprendizagem também precisa ser isso. Um pacto de corresponsabilidade, de respeito mútuo. Entendeu? Claro que a gente fala em afetividade, tal, mas, poxa, todo mundo é ser humano. Claro. Né? Nós somos seres humanos. E nós temos aqueles dias em que nós estamos bem e aqueles dias que a gente não está tão bem. A paciência também não vai. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou aqui, né, me abrindo, falando essas coisas? Porque, eventualmente, alguém vai saber dessas coisas e as pessoas precisam saber que nós somos seres humanos. Nós também estamos em processo de formação e nós estamos em eterno processo de tratamento da nossa personalidade, das nossas limitações também, entendeu? Que as pessoas precisam compreender isso. Nós não somos como é que eu vou dizer, rapaz? Quando eu lembrar, eu falo. Não lembra, não. É isso, Hélio. Esse nosso perfil, né? O novo perfil do professor, como você falou, né? É um professor que
Ei, macho velho, Zé Wildes entrou aqui, meu colega de doutorado, grande professor lá da UESB. Eita, Lucas fez um negócio aqui. Gratidão, professor Zé Gui, que luxo ouvir profissionais tão humanos. Ô, rapaz, você que é massa. Você que é um ser humano incrível, um ser humano incrível. Olha, e a gente também precisa se abrir para experiências, velho. Claro. Eu digo assim que a extensão, eu comecei, eu digo que meu sangue é extensionista, porque eu comecei na docência na extensão. Era uma disciplina. Mas uma disciplina que é uma extensão universitária, que foi o escritório modelo de advocacia. Uma disciplina de ESAD. Então, o meu trabalho como professor é atender as pessoas. Então, eu iniciei na extensão. E disso eu não saí. E depois veio a experiência com o Projeto Rondon, e depois de 9 operações do Projeto Rondon do Ministério da Defesa, 9 operações. Eu olho assim, rapaz, 9 operações. Né? Sei lá, só com Moretti, eu acho que eu tenho 4 ou 5. Então, veja, depois de 9 operações do Projeto Rondon, depois de várias, eu nem sei nem dizer mais quantas operações e ações mais isoladas, fofocos, né, do Núcleo Rondon Oeste, a gente vai vendo assim que, gente, que me despertaram também para outras práticas docentes com os alunos mesmo, levar os alunos a terem experiência, né, algo que é muito, que às vezes falta para os cursos de direito, que são as vivências, né, sejam, né, as viagens de campo, essa coisa toda. Eu lembro com muito carinho de algumas experiências muito, né, muito bacanas que essa vida, a vida docente me proporcionou. Né, muitos amigos feitos, alguns desafetos também, mas isso faz parte da vida. Não tem né? como não ter. Mas eu hoje tenho assim a grata satisfação, agradeço a Deus todos os dias por todos os amigos que eu encontrei, né, entre colegas na iniciativa privada e na universidade pública. Né? E eu digo assim, eu vejo com uma tristeza muito grande quando alguns colegas da universidade pública que não conhecem a realidade das privadas fazem comentários, né, que não devem ser feitos a respeito a respeito do ensino privado. Né? Fico muito triste com isso, porque conheço de perto, né? Conheço como professor e como gestor, né, do ensino privado, né? Conheço e tantos amigos, como eu disse, né, amigos, colegas e estudantes que se tornaram colegas e amigos nesse processo. Né, de tantos cursos que eu já passei, para além do curso de Direito, eu tenho um prazer enorme em ensinar para cursos que não são, né, curso de Direito. Já ensinei administração, já ensinei em turismo, acho que contabilidade também já ensinei. Dentro da universidade, ciência da computação, comunicação, geografia, eu amo dar aula para geografia. Né? Eu tive minha primeira experiência esse semestre com o pessoal de línguas estrangeiras, do LEA. Gente, ó, se encontrar alguém, ó, para vocês aqui, ó. Pessoal massa, velho, de coisa. E às vezes eu não entendo por que alguns colegas sentem tanta resistência. Verdade. Tanta resistência em ensinar para outros. Eu já ouvi que eles não alcançam. Aí às vezes dá vontade de dizer, eles não alcançam você, ou você que não alcança eles. Né? E dentro disso que você falou, Hélio, você condensou muito bem. Quando você diz, eu preciso compreender eles e saber o que é que vai servir efetivamente para a formação deles. E isso eu também aprendi tomando pancada. Uma vez eu fui dar uma aula para um pessoal de administração. Administração e marketing na FTC. Nunca esqueci isso. E eu dei uma aula assim, aquele negócio, quando parou assim, um aluno, um estudante, já um senhor, pegou ali e disse, professor, me diga aí, isso que o senhor falou, vai me servir para quê como um administrador com ênfase em marketing? Rapaz, eu parei,
Eu não tive resposta para ele. Não tive resposta. Entendeu? Então não existe caminho, é aquela história, né? Não sei quem foi que falou esse negócio, mas caminhante não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Não existe receita de bolo para as relações humanas. E o bacana, eu acho, que da nossa formação nas ciências humanas e sociais é de que nós não vivemos debaixo de protocolos. O nosso mundo é o mundo das incertezas. Né? Não digo que é fácil, né? Você pegar, sei lá, na medicina, enfermagem, farmácia, não sei o que, tal, qualquer um dos que você trabalha essencialmente, você trabalha muitas vezes com ambientes mais controlados, né? Que você tem um protocolo que você vai seguir rigidamente, né? Nós não temos isso. Nós temos indicações. A lei, por exemplo, a lei é uma indicação do que se espera que seja feito. Mas tantas e tantas condicionantes é que vão dizer, olha, o comportamento a ser adotado nessa circunstância é esse. E aí essa vida de incerteza, eu acho que é o que desafia a gente, é o que chama a gente. Você acorda todo dia, né? Você acorda, olha para o sol e diz que venha mais esse dia aí. E que os desafios desse dia sejam vencidos para a glória de Deus e em nome de Jesus. Professor, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade, né? Já estamos chegando aí perto de 2 horas, né? Nem parece, nem parece, né? Mas já estamos rendeu. Aí já. Não, rendeu, né? E se deixar, a gente vai falar aqui até não tá mais. Mas eu quero agradecer, né, por a disponibilidade. Quando eu mandei a mensagem, o senhor prontamente falou, não, vamos fazer, né? Na hora. É algo que isso aí é perfil de rondonista, né? Rondonista não foge de desafio, não. Não arrega. Eu quero agradecer, né? Eu tenho certeza que a gente vai bater outro papo aqui em outro momento, né? Se tudo der certo. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, né? Pela sua experiência, né? São aí 20 anos, né? E eu tô aí chegando lá, né? Tô caminhando para ir, mas eu tenho certeza que são profissionais como o senhor que a gente precisa hoje, não só na iniciativa pública, mas na privada também, né? Na sala de aula como um todo, né? Eu acho que mais professores desse jeito, desse nível, dessa naipe, eu acho que vai ter a capacidade de transformar os nossos estudantes em pessoas melhores, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Assim, a gente não teve a oportunidade, claro, teve aquela oportunidade que você se lembra, eu naturalmente não lembrava, né? É muita coisa que passa, né? São rios e mais rios que passam, né? E como a gente não teve mais contato, aí aquilo ali se passa. Mas eu fiquei muito feliz, né, de poder, aí fico feliz. Eu não teria 20 anos de docência hoje se eu não tivesse entrado pela primeira vez numa sala de aula. E isso você já fez, você já começou a caminhar. E eu fico feliz que você tenha essa positividade, né, essa coisa de fazer. A Samuel dizendo aqui, Guilherme, para reitor, já tentei uma vez, a UESP disse que não me queria, e eu também não quero mais. Estou muito bem. Eu estou dizendo, Hélio, eu estou passando por um processo de desintoxicação. Eu passei mais de 10 anos da minha vida fazendo gestão. E aprendi muito, gostei demais, foram experiências maravilhosas. Mas tem hora que você cansa e você pensa em voos mais altos, né? Sim. Então, estou passando pelo meu processo detox. E estou gostando de não ter mais as responsabilidades, né, que eu tive durante mais de 10 anos da minha vida. E agora as responsabilidades são outras. A responsabilidade que eu tomei para mim é a responsabilidade de fazer educação, e fazer educação pela extensão, né, da forma como eu consegui fazer, né, e convivendo e fazendo a gestão agora dos projetos. Os projetos que vão, né, catapultar isso mesmo. Lívia, como reitor Guilherme é um excelente professor, eu fico por aí mesmo. Enquanto eu acho que hoje eu me convenci de que o melhor que eu posso fazer pela minha universidade é fazer bem feito o trabalho que eu me propus a fazer.
né? Exatamente. Eu já tinha, de alguma forma, me convencido há algum tempo, né? Mas mesmo assim eu tentei. E se eu não tivesse passado pela experiência, eu não teria hoje a consciência que eu tenho a respeito de qual é o meu papel dentro da universidade. Foi uma experiência importante, impressionante, riquíssima na minha vida, de tantas pessoas que eu conheci da universidade, das facetas da universidade que me faltava conhecer ainda, dos companheiros que andaram comigo, né, mais do que a batalha, né, são as pessoas que estão ao seu lado, e isso me deixou muito feliz, assim como também ter conhecido mais a fundo algumas pessoas que precisava conhecer. Se é que você me entende o que é que eu estou dizendo. Né? Então me permitiu me aproximar de quem pode me agregar nessa nova fase da minha vida e de me afastar também de pessoas que talvez não sejam mais adequadas, né, para aquilo que eu quero para a minha vida. Né? E eu tenho sido muito feliz nesses 1 ano e meio, mais ou menos, que eu já me afastei da gestão, né, da administração da universidade. Colaboro da melhor forma. Eu acho que, né, que o nosso atual reitor está fazendo um trabalho muito bom dentro das limitações que estão colocadas para ele. Estivemos em lados, né, naturalmente estivemos em lados opostos na época, mas eu sou hoje um colaborador de primeira mão para quem está na coisa e continuarei para quem estiver lá, né? E sabendo que eu não mais me colocarei à disposição para estar lá, porque o meu papel dentro da universidade é esse papel que eu estou exercendo hoje. Me convenci disso e estou muito feliz. Né? Enquanto eu estiver feliz com o que eu estiver fazendo, eu aprendi uma coisa com meu pai. Né? O velho Guilhardão, há 10 anos nos deixou, mas deixou grandes lições para mim. Ele disse, meu filho, só vale a pena você fazer determinadas coisas onde você estiver, se você puder ajudar as pessoas. E isso eu procurei fazer durante os vários anos que eu permaneci na administração, né, em postos de administração da universidade. E hoje eu procuro fazer onde eu estou. Auxiliando as pessoas, levando o conhecimento e fazendo o diálogo da universidade com a sociedade, que isso que nós estamos fazendo é uma dessas facetas, né? Procurando, orientando jovens na pesquisa, na extensão. Samuel, que está aqui, da comunicação, está comigo há 1 ano e pouco, né? E agora, graças a Deus, dá a oportunidade de renovar o contrato da bolsa dele. É quem faz as nossas postagens lá do Quital Ambiental, né? E vários outros malucos que andam comigo, né? fazendo essas coisas, tá? O Rondon, quando a gente tiver a oportunidade, novamente, eu quero ter você que já não é mais Núcleo Rondon, né? Eu e Moretti, a gente está chamando Rede Rondon, né? Várias instituições. Eu quero ter você com a gente, né? Quando a gente voltar com os nossos povocos, né? E é isso. É ser feliz. E é ter a satisfação e ter a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que precisamos fazer para chegar, né, para levar o ensino superior para fora da universidade, né, trabalhando com a extensão, trabalhando com a pesquisa, minimamente fazendo com competência o trabalho de ensino, né, que muitas vezes é aquilo que nós temos que acaba, né, dando para a gente fazer. Né? Então, muito obrigado, Hélio, muito obrigado ao carinho do pessoal, né, do pessoal que assistiu aqui, os amigos, né, tanto o pessoal que entrou no perfil de Hélio, quanto o pessoal também que entrou pelo meu perfil, tantos amigos, tanta gente boa, gente, passou por aqui. Né, alguns que eu falei, outros que eu não falei, Aldineto entrou aqui, Filigra, né, estava aqui, passou por aqui na estante, Vani, gente, eu vou até parar de falar, porque a gente acaba, né, a gente acaba esquecendo de uma ou de outra pessoa que estava aqui. Tá bom? Simpática, um beijão no seu coração, para não esquecer de Marinês, Luquinhas, gente, nada disso, nada, Hélio, paga a satisfação de você ver pessoas queridas que vêm e prestigiam aqui esses momentos da gente. Nada. É bom demais. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. E até Fiquem com Deus e você, meu irmão.
E você, meu irmão, fique com Deus, que Deus continue te abençoando, esteja derramando sobre você, sobre sua família, sobre sua profissão, todas as bênçãos necessárias para a sua vida, e que você continue sendo essa pessoa que você é, né? Animada, motivada, pronta para motivar outras pessoas. É desse perfil de professor que a gente está precisando cada vez mais no ensino superior e no nosso Brasil, né? Que Deus te abençoe. Valeu, mestre.